Desde pequena eu venho para a igreja, né? Mas foi na fase da adolescência que eu comecei a apresentar alguns problemas. Foi quando eu desenvolvi muito complexo, muito trauma, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E aí eu encontrei um refúgio no mundo do rock, nas músicas, no jeito de se vestir, nas ideias. Então, aquilo foi um refúgio para mim, né? E aí, depois de algum tempo nesse mundo, mesmo indo para a igreja, mas vivendo desse jeito, eu estava sofrendo, eu estava num estado depressivo e eu estava procurando resposta, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu sempre perguntava para os pastores por que eu sinto isso, eu ia pedir ajuda. Um dia caiu a ficha, um dia Deus me mostrou que eu não tinha o Espírito Santo. E aí um dia eu fui na reunião e o pastor ele falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou assim que a vontade passa, mas a sede continua. E eu não estava com sede do Espírito Santo, eu estava totalmente desanimada. E estava envolvida com outras coisas. Parece bobo, né? Mas eu estava envolvida com programas, eu tinha as minhas rotinas nas redes sociais, eu acompanhava o reality show, eu gostava muito daquele reality. E eu estava envolvida com aquilo. E como que eu ia naquela situação em que eu estava totalmente desanimada, sem força, como que eu ia conseguir me aquecer e mudar essa situação? Foi aí que eu, depois do que o pastor disse, né, de que eu falei assim, eu tenho que instigar essa sede. E aí a minha fé me pediu para abrir um jejum de Daniel. Não estava no jejum de Daniel, a igreja não estava fazendo o jejum de Daniel, mas a minha fé me pediu para abrir esse jejum. O difícil foi porque ninguém estava fazendo, né? Então eu estava sozinha ali. E aí o que eu fiz? Eu abri mão desse reality, eu abri mão dele. Foi difícil, mas parei de assistir, parei de entrar nas redes sociais e eu comecei a ler a Bíblia todo dia. E aí essa sede começou a nascer. E o interessante é que depois de um tempo, depois de alguns dias, a Igreja Universal entrou no jejum de Daniel. Então eu já estava. Então eu continuei. O jejum que eu já estava fazendo, eu entrei junto com o pessoal nos 21 dias, mas eu já estava. Aí essa sede pelo Espírito Santo, ela começou a nascer. Eu comecei a entender quem era o Espírito Santo, né, o que eu tinha que fazer. A Bíblia começou a fazer sentido para mim. E aí a sede que eu não tinha, ela começou a nascer. Acabaram os 21 dias, eu lembro que a gente entregou o jejum, eu entreguei o jejum junto com a igreja. E aí eu lembro que passados 13 dias, exatamente no dia 13 de janeiro de 2021, eu fui numa quarta-feira para a igreja, estava buscando, e aí começou a vir um monte de pensamento. E o mal ele me fazia lembrar, o mal me fazia lembrar de todos os anos, de tudo que eu tinha passado. E ele estava me mostrando que eu ia continuar daquele jeito. Mas aí eu lembrei de uma pregação que o Bispo Macedo falou, que o Espírito Santo ele paira acima da nossa cabeça. Ele estava pairando acima da nossa cabeça. E aí eu falei assim, meu Deus, eu já fiz tudo, eu entreguei tudo. O que eu entreguei no jejum de Daniel? A minha vaidade. Eu criei, naquela quarta-feira eu criei. No momento daquela busca eu criei. Eu tive que ter fé para receber o Espírito Santo, porque eu já tinha entregado tudo. Então foi aí que eu intensifiquei a minha busca. Se ele estava acima da minha cabeça, então ele ia entrar. Então o que eu fiz? Eu criei e eu comecei a agradecer. Conforme eu ia agradecendo, conforme eu ia adorando a Deus, entrou uma certeza tão grande dentro de mim, aquela certeza, eu não chorei, mas aquela certeza provocou um gozo na minha alma. E eu senti isso no dia seguinte. E eu tenho isso comigo até hoje. E a partir daquele dia, houve uma mudança nas minhas reações, porque a Pamela que era sentimental, a Pamela que não conseguia viver pela fé, hoje eu consigo viver pela minha fé. Hoje o Espírito Santo, ele me inspira, ele me dá direção, ele revela coisas para mim que ninguém fala, que na nossa comunhão ele fala para mim, ele mostra para mim, ele me dá certeza do que eu tenho que fazer. Tudo mudou, hoje eu consigo viver pela minha fé. E o meu maior objetivo hoje é viver para fazer a vontade de Deus. Eu digo que o Espírito Santo ele é um gerador de força, porque quando vem um desânimo ele levanta de novo, né? Então todo dia ele está gerando força e a cada dia ele me aviva para mim viver pela fé, todos os dias vivendo pela fé.